Ó, tem esse vídeo aqui também. Cultura resultadista. É uma lição para nós brasileiros? Enquete de trave a trave. Escreva e deixa o like no canal ali, ó. O Leão tá aqui, inscritos. Ó, vamos ver isso aqui que ele vai falar específico do Carpini, do Mano Caipa. E aí vamos ver isso aqui. Eu ia ver o comecinho e eu falei, mano, vou reagir em live isso aqui. E com... Os caras usam a burrice de muleta, viado. Tipo assim, sempre quando vai criticar o bagulho dos juízes, os caras falam assim, ah não, mas é porque os caras é ruim. Ah, então nunca vai melhorar, tio. E outra, os dirigentes é tudo bando de incompetente, porque os caras só sabem ficar reclamando. O Grêmio ficou reclamando pra caralho. Aí o Bahia foi lá e postou, calma, Calabrese. Você fez isso aí? Calma, Calabrese. Só que o que acontece? Depois o Bahia vai ser prejudicado também, aí ele vai ficar puto, tá ligado? Aí os outros caras viram pra ele calma calabreso. E é só isso, todo mundo calma calabreso. E a calabresa entrando, tá ligado? Em todos os times, não tem jeito, viado. Tipo assim, o Flamengo agora já tava reclamando. Até o Bruno Henrique falou assim, ó, e nós perdeu e tem que tá vendo lá. E o bagulho do John Textor lá que ele falou que tava roubado. Hã? Tem que tá vendo, né? Tem que tá vendo. E é isso, tá ligado? Tipo assim, quando os caras é prejudicado, os caras reclamam. Mas quando os caras é favorecido, ninguém reclama. Quando acaba o campeonato, antes de começar outro, os caras têm que se juntar e fazer uma reunião pra resolver essa porra aí. Os caras só sabem reclamar, bagulho de fracassado, mano. Isso aí é muleta também pros dirigentes, tá ligado? Eles ficam reclamando e pá, porque eles é tudo incompetente mesmo. Aí é melhor culpar os juízes também. Ah não, os juízes que é ruim, não sei o que. Eu gastei 200 milhões no meu time e o time não joga nada, mas a culpa também é do juiz, né? Não é culpa do meu time. E agora vamos pro vídeo. Infecção do resultadismo. Que isso? Infectado. Quando um treinador é demitido por um clube, muitos questionamentos sobre o trabalho surgem, seja pelo estilo de jogo, pelo elenco que derrubou, pela diretoria imediatista ou pela torcida que pediu sua cabeça. Recentemente, isso foi visto no São Paulo, em algum dos níveis. Mas o que a demissão de Thiago Carpini nos diz, a desistência da diretoria do tricolor paulista sobre a continuidade do jovem técnico engloba tantos fatores além do trabalho desenvolvido em campo que é preciso evidenciá-los para que realmente haja debate e um entendimento mais amplo sobre um assunto que definitivamente não é tão simples assim, a cultura resultadista do futebol brasileiro e como ela contempla dois extremos igualmente prejudiciais aos clubes. Então hoje, nós vamos aprender a lição que essa demissão de Thiago Carpini nos deixa e que ninguém te contou. Mano, primeiramente, mano, não é cultura resultadista quando os caras é burro e já contrata errado, mano. Tipo, tá ligado? Tipo, mano, nunca ia dar certo o Carpini no São Paulo no momento atual, parça. E não tem como dar certo, mano. Os caras lá no começo já fez errado. Então, tipo assim, não tinha como dar certo, parça. Não tinha como dar certo. Impossível, parça. São Paulo vai disputar. O time de São Paulo agora é o melhor time desde 2014. Nós já tá 4 anos sem disputar Libertadores, sem nada. Ano passado nós foi campeão da Copa do Brasil. Esse ano o torcedor tem uma expectativa alta com o time, tá ligado? Pô, nós vai disputar Libertadores de novo. Copa do Brasil defendendo o título e o nosso time tá melhor do que o time do ano passado. Então nós vai tipo, bater de frente com os caras. Aí eles trazem o Carpini, que nunca disputou uma Série A, nunca disputou um jogo de mata-mata, nem de Sul-Americana, nem de Libertadores. O cara não tem ideia do que é você ter um calendário com 3 competições. Como que é bom, tipo assim, mano. Os caras é muito burro de contratar um cara desse, viado. Tipo, não tem outra explicação, tá ligado? Se você analisasse o bagulho, você sabia que não ia dar certo, tipo. Mas os caras é burro e fracassado aí. Mas antes de seguir com o tema do vídeo, eu vou deixar aí na descrição e no comentário fixado um link
Já resumi aí. Já resumi o Carpini no São Paulo. Tipo, se você pegasse essa análise, você ia saber que não ia ter como dar certo. A torcida com expectativa alta em cima do time e um cara que não tem bagagem ainda pra assumir a bronca. Pra colocar um Rames Rodrigues no banco, pra fazer sei lá o que, pra tirar tal jogador. O cara não tem, tá? E com o site da KB Prime, em que você pode conferir os melhores mantos de futebol para você usar no dia a dia. As Tem camisas muitas têm coisas uma pra qualidade falar, mas não vai excepcional falar daqui e a pouco. agora explicativo acaba passando bem rápido. Carpini tinha como missão dar continuidade à evolução em que vinha o São Paulo após vencer a inédita Copa do Brasil, tendo em mãos um elenco ainda mais forte que tivera o seu antecessor. Afinal, o clube contava com retornos importantes de jogadores que estavam machucados, como o Galopo, e também a chegada de Bobadilha, por exemplo. Tal missão não seria fácil, pois o treinador ainda não tinha trabalhos em equipes de massa e de maior relevância nacional, e para compensar essa lacuna em seu histórico, contaria com o respaldo da diretoria e com os conselhos e orientações de Muricy Ramalho dentro do clube. No entanto, após 4 meses de trabalho e apenas 18 jogos no comando, o treinador foi demitido devido a uma série de resultados ruins, onde se pesou principalmente a falta de evolução tática e baixo aproveitamento do elenco como um todo. A dança das cadeiras entre treinador. Mano, tipo assim, o trabalho do Carpini, mano, foi ruim pra caralho, tá ligado? É foda, mano. Nós passou o Paulista inteiro sem usar um moleque da base, mano. Tipo, fazia sei lá quantos anos que o São Paulo não, tipo, era a primeira vez em sei lá quantos anos que nós não usou um moleque da base no Paulista, velho. Só usou os moleques, tipo assim, ele pegou o jogo no Paulista e colocou todos os times, tipo, titular. E os caras, tipo assim, não deu uma rodagem pro time, não fez nada, tá ligado? Aí os caras, tipo, agora quando começa a temporada mesmo, os caras já tá tudo quebrado, mano. Do futebol brasileiro não é um assunto novo. Acontece há décadas e se resume aos clubes trocando de treinador conforme resultados imediatos não surgem, sendo que apenas nos últimos 5 ou 6 anos novos nomes começaram a surgir vindos do exterior, o que é interessante para o desenvolvimento do futebol nacional, mas que no rigor da causa não passam também de apostas pontuais de diretorias que simplesmente não sabem o que fazer para amenizar as pressões da mídia e da torcida, buscando qualquer nome para comandar a equipe e mudar o foco dos debates e da revolta, ainda que momentaneamente. Contratar um novo treinador envolve uma série de questões como salários, número de integrantes da comissão técnica, modelo de jogo e habilidade de se relacionar com outras pessoas. Acreditar que basta colocar qualquer um no comando de qualquer equipe é desconhecer a complexidade do jogo e, sobretudo, as particularidades que envolvem o futebol brasileiro com uma maratona de jogos num país de dimensões tão grandes, por exemplo. E é justamente o que a grande maioria dos clubes acabam fazendo na hora de optar pela troca ou pela contratação de um novo treinador. Jogadores são contratados majoritariamente nas infames oportunidades de mercado, onde não se avalia exatamente o perfil técnico do atleta, mas apenas fatores menos relevantes, como números frios, peso do nome e se parecem bons. E ainda que sejam, não há uma garantia de bom rendimento, pois não há planejamento. O jogador não foi procurado por uma brecha no elenco do clube, por uma oportunidade de fortalecer um setor ou por encaixar nas características que aquele elenco pode usufruir e potencializar tanto a passagem do jogador individualmente como a adaptação do time a ele. Não. Isso aqui, mano, é um exemplo disso aqui. Amanhã, né? Aí nós monta amanhã, então. O bagulho amanhã tem clássico. É. Tipo, mano, isso daqui é um exemplo. Os caras vai lá e vai contratar um jogador. Aí, tipo assim, o São Paulo às vezes tá precisando de um lateral esquerdo. Só que eles vai lá e, tipo, especula atacante, meio atacante. Porque, tipo assim, a torcida quer ver, tipo, jogador de ataque, tá ligado? Aí eles vai lá, contratam um jogador de ataque que nós nem precisa, em vez de contratar a porra de um lateral esquerdo, mano, pra ajudar o time, tá ligado? Aí chega lá, tem que colocar um moleque lateral esquerdo da base que ainda não tá bom. E nós, tipo, pega uma brecha e perde um mata-mata, algum bagulho por Geralmente, causa ele é disso. contratado porque um técnico específico pediu. Técnico esse que pode não estar mais no clube há poucas semanas após ele ter sido contratado. Ou então O Mano Cuca aqui, tio, ele veio pro São Paulo, pediu vários jogos, vários jogadores, pá. E depois não conseguiu fazer o time jogar. simplesmente ele é contratado para fazer média com a torcida. E como para falar Tietê, Vitor Bueno.
de um assunto sério, estamos dando luz ao caso Carpini aqui, nada mais justo que usar exemplos para demonstrar essa minha fala dentro do próprio tricolor paulista. Você, torcedor do São Paulo, vê algum sentido em contratar Daniel Alves e Juan Fran já tendo Igor Vinícius no time, que é um bom jogador e vinha jogando bem naquele momento? Cara, o São Paulo simplesmente trouxe dois jogadores caros com salários acima do normal para a mesma posição, sendo que essa posição não era uma carência tão flagrante do time e poderia ter sido só um, mas os dois. E claro, Daniel Alves acabou jogando a maior parte da passagem como meia, mas ele mesmo claramente preferia a lateral, tanto que na seleção brasileira ele era chamado para essa posição. Então, Na real, não. O Daniel Alves, ele queria jogar no meio, no São Paulo. Mas na seleção brasileira, ele sabia que não ia conseguir, tipo, jogar no meio, né? A brecha era na lateral, então ele vai. Só que lá no São Paulo, como queria ser dono do bagulho, ele achava que ele poderia jogar no meio e pá. qual o sentido? Você acha que o dirigente responsável pela palavra final, ou até mesmo a equipe, analisou friamente essa situação e O Cuca foi embora de São Paulo por causa disso, já. Ele fala, mano, não, vocês trouxeram o Daniel Alves e o Freio não quis, então eu vou embora. Saiu fora por causa disso. avaliou que o São Paulo precisava de dois jogadores caros para a mesma posição? É óbvio que não. É óbvio que os dois só foram contratados pelo nome, a fim de reforçar o elenco no papel, se preocupando com o encaixe ao time e com o campo apenas depois. Tanto que um não jogou na posição que deveria e o outro foi reserva por bastante tempo, até pelo titular Igor Vinícius vir de um bom momento. Nesse sentido, os elencos são montados quase que aleatoriamente pelas diretorias, e aos poucos vão se tornando verdadeiras colchas de retalhos costurados ao acaso, também pesando o fato de que outros treinadores tiveram participação na contratação de jogadores específicos visando modelos de jogo que não se aplicariam nos trabalhos seguintes. Resumindo, o treinador pede um jogador específico, a diretoria contrata. Ó, o Nicão aí, um exemplo do Nicão. No último dia de transferência agora, de 2024, uns dias atrás, ele fechou com o Atlético Paranaense. Sendo que, tipo assim, por que ele foi pro Atlético Paranaense, sendo que ele poderia ter jogando no São Paulo, mano? Tipo, ele entrou, jogou bem em uns jogos no Paulista, até num clássico também. E aí a diretoria do São Paulo libera ele pra jogar no Atlético Paranaense. Sendo que você tá contratando um treinador novo, velho, que pode usar ele. E outra, ele tava jogando, disputando posição, entre aspas, com o Wellington Rato, que tá machucado agora. E ele só vai voltar a se pá lá no meio da temporada, o Wellington Rato. Então, tipo assim, você vai precisar de algum jogador pra aquela posição. Aí não. São Paulo libera Patrick de graça, um monte de jogador de graça, mano. Só os caras falam, ah não, não quero jogar mais aqui. O São Paulo libera. Fala, oxe, parça, você tem contrato, vai se fuder, você vai jogar. Foda-se. Patrick, querendo ou não, ele fez uma temporada boa no São Paulo. Aí depois os caras liberam. Diego Souza, pode ser uma merda, pode ser o que for, mas na época ele jogou pelo São Paulo, tava sendo o artilheiro do time. O São Paulo libera ele de graça também. Tipo, você acabou de contratar o cara. Querendo ou não, ele foi o que fez mais gol nessa temporada e você libera ele de graça pra outro time? Assim, pá, pode ser, mano. E aí depois ele foi pro Grêmio, foi titular no Grêmio e o São Paulo pegou outro jogador. Quem foi mesmo? O Everton, acho, que nós tinha contratado o Everton do Flamengo, o Minecraft. Nós tinha contratado ele e ele trocou ele pelo Luciano. Tá ligado? Que o Luciano era banco. Tipo, foi uma boa troca, tá ligado? Sai louco, não me arrependo nem fudendo. Mas o Luciano era banco de um cara que você liberou de graça pros caras. Sei lá, é muita burrice. Às vezes, nem o próprio treinador utiliza esse jogador com frequência, o treinador é mandado embora por não obter resultados e o jogador fica perdido no elenco, sem utilidade para os próximos treinadores que vierem. Mas tá, o que Thiago Carpini tem a ver com tudo isso? Bom, tudo a ver. O primeiro grande exemplo de amadorismo na gestão do São Paulo não é a aposta em um técnico. Porra, todas a. Parça, se é direção do São Paulo, é amador. É amador. Primeiro que o Belmonte que tá lá na diretoria, ele nem pode estar lá, tá ligado? Já é contra o regulamento ele tá fazendo aquela função, mas foda-se.
técnico jovem e promissor. Isso faz sentido e é interessante que novos nomes sejam testados, uma vez que a nova geração de treinadores ainda não se provou. A primeira prova de amadorismo é escancarada na discrepância entre os modelos de jogo de Dorival e Carpini. Enquanto o atual técnico da seleção tem uma abordagem mais cadenciada do jogo, optando por jogadores que circulam a bola no meio de campo, o segundo é praticamente de um jogo mais rápido, vertical e direto, o que exige jogadores mais rápidos e físicos. Todas as contratações do São Paulo para esta temporada tiveram o aval de Dorival, pois se encaixam no perfil de como ele pensa e executa o jogo, ou seja, atletas mais técnicos. Ao optar por Carpini, Aí liberou Gabriel Neves de graça, liberou. Como que é o nome daquele maluco? Eu não sei se foi nem de graça, não tá nem sabendo. Que é da seleção colombiana, eu acho. Do Equador, eu acho. Que é da mesma seleção do Arboleda. Meio campo lá, esqueci o nome dele. Jackson Mendes. Não sei se ele foi negociado, sei lá o quê. Mas ele poderia estar jogando no São Paulo, tá ligado? o clube não deveria ter apenas bancado uma aposta e se atentado tanto apenas aos valores bem acessíveis da contratação, mas também deveriam saber que o time teria que se adaptar a uma mudança brusca na maneira de jogar proposta pelo novo treinador. Não se sabe como era a postura de Thiago Carpini com relação aos jogadores ou ainda com o Muricy e outros membros da direção do clube, mas o fato é que erros em sequência foram cometidos e os resultados foram vistos em campo, com jogadores rendendo abaixo do esperado, demonstrando insatisfação por não entrarem em campo e se contundindo com muita frequência. E é claro que esse último fator não é responsabilidade do Carpini. Só estou citando porque foi algo que aconteceu e pode ter prejudicado o ambiente. Esse aspecto das contusões, inclusive, Deixa eu virar meu bife ali. é outro ponto interessante. Embora o modelo de jogo de Thiago Carpini demande mais intensidade por parte dos atletas e seja provavelmente um fator que aumente a incidência de lesões, o departamento médico do São Paulo é um ponto de atenção importante. Há anos, o clube sofre com problemas de lesão, das mais graves às mais brandas e recorrentes, mas sempre desfalcando o time, fazendo com que o treinador tenha que optar pelo que tem à disposição e não exatamente por aquilo que considera ideal. E a defasagem do departamento médico é mais uma prova de que o dinheiro do clube talvez esteja sendo investido em áreas que poderiam esperar um pouco, em detrimento de melhorar uma questão tão basal para um clube de futebol. No entanto, Presente. E só adendando, não sei se existe essa palavra, mas tipo assim, já mostra que a diretoria é incompetente. Tipo assim, ó, que nem na época lá que o São Paulo tava com o Cuca, que veio o Daniel Alves, Juan França, esse pessoal todo pro São Paulo. Foi, eu acho que o ano que o São Paulo também contratou o Carlinhos Neves, que era o preparador físico de São Paulo. E ele foi o preparador físico no São Paulo na época que o São Paulo tinha sido tricampeão e tudo mais. Tipo, ele já tinha uma história no clube. E aí o São Paulo contratou o Tietê. E ele fez um planejamento meio que pro Tietê jogar só 60 minutos por jogo até ele pegar condicionamento. E depois disso o Tietê começar a entrar e jogar nos 90 minutos. Mano, o Tietê entrou naquele jogo de titular quando ele chegou no São Paulo e jogou, mano, mais de 10 partidas titular. Em 90 minutos, jogou tudo. Tipo, todos os jogos ele jogava, todos os jogos. E depois ele começou a perder rendimento e se machucou, se eu não me engano, mais pra frente. E aí, tipo assim, isso daí é diretoria incompetente, tá ligado? Porque, tipo assim, ó, o cara vai lá, faz um planejamento, o cara fala, ó, você tem que jogar 60 minutos todos os jogos e depois tem que ser substituído. Aí o que acontece? A diretoria vira pro jogador e fala assim, ah, você consegue jogar? Aí o cara vai lá, lógico que ele vai falar, não, eu consigo. Aí os caras falam, não, então pode escalar. E aí o treinador se sente meio que obrigado a escalar aquele cara. E jogar os 90 minutos. Sendo que, tipo assim, o planejamento físico tinha que ser respeitado, tá ligado? Aí, tipo assim, o cara que tá fazendo o planejamento, ele passa um planejamento, os caras não seguem, aí depois que o cara se machuca, a culpa é de quem, tá ligado? Os caras que é incompetente, mano. Os tanto caras, é tipo, não, se tá bem tem que jogar. Sendo que, mano, ir lá na frente, aí tipo assim, os caras pensam no Paulista, pensam nessas porra. Aí quando chega lá na frente, que o time tá numas oitavas de final da Libertadores, que tá num quarta de final de uma Copa do Brasil, o time tá todo machucado, o time já tá todo quebrado, porque os caras se dedicou pra caralho pra ganhar o Paulista, que nem aconteceu com o Crespo lá.
com certeza muito mais barato e midiático, trocar treinadores um atrás do outro, usando esse movimento como cortina de fumaça para mudar o foco dos debates e esconder os reais problemas existentes. E aqui não estou defendendo que a demissão de Thiago Carpini é injustificável ou que apenas o São Paulo age dessa maneira. Isso é generalizado e enraizado na cultura futebolística nacional. Poucos times possuem comissões técnicas com trabalhos duradouros, consistentes e integrados com a administração do clube, como acontece com Fortaleza e Palmeiras, por exemplo. A questão é que nos acostumamos a uma cultura resultadista que na prática não existe. O que existe são eventos pontuais, onde o sucesso de uma equipe depende de fatores e eventos fortuitos, e quando um trabalho não rende o esperado, já no primeiro mês, começamos a olhar torto e procurar motivos para uma demissão. Mas é aí que entra um outro fator dessa discussão, o 8 desse 80. Essa cultura resultadista, que queimou vários técnicos e que é muito comum aqui no Brasil, ao contrário do que vemos na Europa, gerou a sensação no público geral de que qualquer demissão que aparenta ser precoce, em qualquer hipótese, em qualquer situação, é errada, e que sempre devemos dar tempo para um técnico trabalhar. Isso daí o próprio Diniz, mano. Quando o nosso treinador aí, o Capinão, foi demitido, ele deu uma entrevista falando não sei o que no Brasil não dá tempo pra técnico, não sei o que. Mano, deu tempo pro técnico e ele não fez trabalho nenhum, tio. O Carpini, nesse tempo todo, você não via o time jogar bem, você não via nada, tá ligado? Você via, tipo assim, mano, um bando em campo, um bando. E aí vai, tipo, o cara fez um trabalho ruim, não tem jeito, tio. Isso é repetido em tanto, e tipo assim, ó, o trabalho dele foi ruim, mas o treino deve ter sido bom, tá ligado? Você vê os caras tava até falando que os jogadores falando que, não, o Carpini tem trabalho no dia a dia bom. Que a gente não consegue ver, né? Mas, se você for ver, o Zilberdia e o Milton Cruz montam um timezinho bom e o time conseguiu jogar bem. E você vê que o time tava bem. Tipo, parece que o time tava bem treinado. Mas quando chegava no jogo, o Carpini não conseguia fazer os caras jogar, tá ligado? Não conseguia dar boas instruções pro cara, sei lá. Em todos os programas da mídia, todos sempre batem nessa Treino é treino, jogo é jogo, filho. tecla e não analisam caso a caso, apenas jogam tudo no balaio da cultura resultadista e condicionam as pessoas a sempre procurar outros culpados para o fracasso de um trabalho além do técnico. Esse sentimento gera um protecionismo exacerbado e que muitas vezes é tão prejudicial quanto a cultura resultadista. Usando o mesmo exemplo desse vídeo e que está mais fresco na memória de todos, com certeza você viu em muitos programas e viu muitos comentários de pessoas dizendo o quão absurda foi essa demissão e que estavam queimando a carreira de um técnico jovem e promissor. E o mesmo papo de sempre de que não adianta esperar resultados imediato e que todo trabalho precisa de tempo e por aí vai. E por mais que esse discurso não esteja errado e realmente todo bom trabalho precise de tempo e adaptação, em alguns casos esse pensamento entra na ideia mecanizada e sem a análise adequada da situação. E a situação de Thiago Carpini no São Paulo era simplesmente insustentável, meus caros, e ele até demorou para ser demitido. Na verdade, eu acho que o próprio Carpini deveria ter pedido para sair antes. Eu acho que ele sairia por cima e não teria toda essa sensação de fracasso que ficamos com a decisão vindo da diretoria, porque era questão de tempo. E todos sabiam disso, até o próprio treinador. Eu fiz esse post na aba comunidade há um tempo, comentando sobre a postura apática do São Paulo em uma partida que parecia estar tudo bem, uma partida que eles venceram, aquela da quebra de tabu na Neoquímica Arena. E as manchetes e falas do dia seguinte eram: a era Carpini começou, Thiago Clopini começou muito bem no São Paulo. Claro que não. E mano, vamos falar sincero, ele só começou bem e ganhou o tabu e ganhou do Palmeiras porque não deu tempo dele destruir o time do Dorival. Porque naquela época lá o time ainda tava mais montado com a cabeça do time do Dorival. Aí o cara conseguiu ganhar. Se desse mais uma semana de treino, o time já ia estar hora Não com essas palavras, mas era esse sentido as discussões. Esse debate estava sendo iniciado, e ali já dava para saber que não estava tudo bem com o novo trabalho. E é claro que não é querendo cantar a análise certa aqui, mas nesse caso eu estava. Porque um outro problema muito forte aqui no Brasil é analisar tudo pro resultado, e não perceber problemas que podem virar uma bola de neve muito em breve, até que essa bola de neve esteja grande e já sem volta. Aí todo mundo percebe. Quando o time vence, tá tudo bem. Quando não vence, aí sim temos um problema. E isso é algo que prejudica muito a análise, e os famosos analistas de obra pronta, nesse caso são apenas analistas de obra demolida. Desde aquele jogo contra o Corinthians, a exceção... Mano, o Thiago Carpini, em 12 jogos do Campeonato Paulista, ele não usou um moleque da base. Em 12 jogos do Campeonato Paulista, em 7, ele não usou as 5 substituições. Tipo assim, caralho, mano, não consegui entender, mano. Eu não consegui entender, mano.
Assim, você tá jogando videogame, João. Você faz assim com substituição, viado. Já pensou esse bagulho, mano? Na pré-temporada, mano. Você tá no campeonato de pré-temporada, que é o Paulistão, mano. Você tá com um time lá, você não usa cinco substituição pra dar rodagem pro time. Não tem justificativa nenhuma, irmão. É papo de maluco, Sessão mano. da final contra o Palmeiras, todas as partidas do São Paulo apresentaram o mesmo problema, ou quase todas, não vou dizer que vi todas para afirmar isso, mas sempre apresentou a postura apática e a dificuldade em controlar jogos que não acontecia com aquele mesmo elenco nas mãos de Dorival. Isso foi se intensificando até gerar outros problemas, culminando na perda total de identidade do time. E só para reforçar, não é justo atribuir tudo ao Carpini. Ele teve que lidar com a bomba Rames Rodrigues, que há poucos dias estava de malas prontas para ir embora do clube. Ele tumultua o ambiente, não indo com a delegação para o título da Supercopa e depois volta como se nada tivesse acontecido, e com uma pressão de parte da torcida e da mídia para sua titularidade acontecer. O técnico se viu obrigado a isso. Era claro que Rames não seria E aí, mano, é foda, tá ligado? Se fosse um outro treinador, tipo, sustenta o Rames no banco. É foda, velho. Acho que o Carpini vai sustentar o Rames no banco, mano. Até o treinador lá da Colômbia lá. Não, ele tinha que jogar mais, não sei o que. Muricy, todo mundo, mano. É foda, velho. utilizado como titular absoluto pelo Carpini por vontade própria. Ele se viu forçado a isso. Ele não planejou encaixar o jogador, não montou um estilo de jogo que o favorecesse, apenas jogou o cara em campo como que pra dizer: e aí, ele está lá agora, está jogando, o que mais vocês querem? Então, cara, simplesmente nesse caso, não existe esse mundo que você tá imaginando, do Carpini tendo mais de 100 jogos e aprimorando o trabalho. Ah, porque o Abel teve tempo, o Jorge Jesus também perdeu no começo. E aí, nessa ideia, vocês começam a falar também de casos da Europa. Ah, porque o Arteta começou mal, e olha agora como o time está. O Xabi Alonso estava tirando o time do rebaixamento em um ano e Pô, mano, mas na humildade, mano. Você quer comparar o Carpini com qualquer um desses caras aqui? Com Abel Ferreira, com Jorge Jesus, com Xavi Alonso e com Arteta, mano. Tipo assim, os caras tinham bem mais bagagem do que o Carpini, tá ligado? Não tem nem comparação, parça. Um era. Um estudava com Guardiola. O outro, não sei o que estudava, tá ligado? O, o Jorge Jesus já treinava vários times aí no quando ele outro veio foi pro campeão. Flamengo. Olha aí, tem que dar tempo. Não, cara, simplesmente não. Pare e pensa por um segundo nessa ideia e veja se faz realmente algum sentido. Todos esses trabalhos, todos sem exceção, tinham uma coisa em comum: perspectiva de melhora. Todos eles, mesmo nas derrotas, demonstravam algo a mais que o resultado final. Eles estavam construindo identidade, construindo padrões de jogo e, mesmo não sendo expressados no placar final, estavam ali presentes e dava pra ver a evolução. Quantos jogos do Arteta no início você não assistiu e pensou: caramba, se o Arsenal tivesse alguém no lugar desse Smith Rowe, com certeza esse time ia voar. Olha como eles estão jogando de forma interessante. E foi o que aconteceu. O Arsenal trouxe Odegaard para a função e outras peças também, claro, e o time com aquela identidade que já vinha demonstrando com peças piores, quando adquiriu um meia de criação extremamente móvel e que trabalha muito bem com os pontas agressivos, passou a apresentar resultados também nos placares, e não só no desempenho. Isso em nenhum momento foi demonstrado no São Paulo de Carpini. E de novo, isso não quer dizer que seja culpa completamente dele, mas simplesmente não tinha perspectiva de melhora. Continuar mantendo esse trabalho iria fazer mal tanto para o clube quanto para ele. Puta, mano, esse bagulho aqui, mano, meu Deus do céu, mano. Não dá não, mano. Tipo assim, caralho, mano. É papo de. Tipo assim, sei lá, viado. Como é que pode um cara tá fazendo um trabalho ruim, mano? E o cara vira pra torcida e faz isso aí. É o QCK na Loud, mano. Tipo assim, como é que pode, mano? Meu Deus do céu, o cara não tem noção. Aí ele vai lá e fala que foi pra sei lá quem e tal. Tipo, mano, já tem que chegar alguém e já comer o rabo do cara. Falar, maluco, que porra é essa, tio? O nível de pressão em que ele chegou não iria diminuir, pelo contrário, a paciência seria cada vez mais curta e não existia nenhuma chance de futuro nessa relação. E isso pelo menos desde a partida contra o Ituano, em que o São Paulo quase fica de fora do mata-mata em um jogo contra o lanterna da competição. Em campo, qualquer um que assistisse aos jogos do São Paulo poderia perceber que o time não evoluía, que não havia uma ideia clara e que os jogadores pareciam confusos e perdidos durante os jogos. Esse cara não chamou o VAR, não?
A quebra do tabu na Neoquímica Arena e a vitória contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil foram resultados relevantes, mas que vieram quando o time ainda tinha muitos resquícios do trabalho de Dorival Júnior. E isso não é um demérito. Carpini sabia que esse poderia ser um caminho seguro para obter resultados rápidos e desenvolver seu trabalho com tranquilidade durante o Campeonato Paulista. Ele apostou nisso e a princípio funcionou, mas funcionou no resultado final, não na construção do trabalho e não no desempenho em campo. Porque a insistência em um modelo de jogo e os maus resultados que vieram a partir disso foram minando a confiança do elenco, culminando na demissão com um aproveitamento de 50%. O trabalho já era muito questionado, mesmo durante a primeira fase do Campeonato Paulista. Calma, O técnico mexia mal durante as calma. partidas, não utilizava todas as substituições que poderia, não rodava o elenco para testar novos jogadores e diminuir a Calma minutagem aí, de filho. outros para evitar lesões, Tá e não muito- apresentava variações que pudessem significar Tá muito soluções para apressado aí, situações tá de dificuldade muito- durante as partidas. A eliminação para o Novo Horizontino no Morumbis, diante de mais de Toma 50 mil uma pessoas, aguinha com evidenciava açúcar aí, todos esse esses problemas. banzinho aí. Ou seja, Carpini realmente mereceu a demissão. Teve Descansar uma um pouco e oportunidade acalmar, e não parça. soube aproveitar Calma, tecnicamente calabreus. e emocionalmente. Mas isso de maneira alguma exclui o fato de que o São Paulo e a maioria dos clubes brasileiros simplesmente não sabem o que estão fazendo. Não existe norte, não existe planejamento ou pensamento de manutenção e continuidade, muito menos mentalidade de integração entre as áreas do esporte. Uma grande prova disso é o escolhido para substituir Carpini, Luiz Ubeldia. Embora seja uma boa escolha por se tratar de um treinador jovem, com bagagem e excelentes trabalhos por várias ligas diferentes, é um treinador cujas ideias não parecem tão distantes assim de seu antecessor. Transições rápidas, imposição física e pontas abertos. Obviamente, a execução dessas ideias pode se mostrar diferente e efetiva na prática, mas o ponto é que os mesmos problemas podem acontecer durante seu trabalho. Baixo aproveitamento do elenco, que conta com muitos meio-campistas, divergência conceitual ao escalar jogadores veteranos, além de se ver obrigado a escalar alguns medalhões. O futebol nacional não possui paralelo de comparação com qualquer outro em qualquer lugar do mundo. Há pouco tempo para se treinar devido ao calendário inchado e às semanais viagens de longa distância que a temporada demanda. Isso com certeza afeta diretamente não só o desempenho tático pela falta de treino, mas também a fisiologia dos atletas que não dormem como deveriam e não acabam se alimentando. E, mano, os jogadores do São Paulo se machucam sozinho, mano. Caralho, mano. O jogador de vocês aí do Inter, de qualquer um aí, ele se machuca assim sozinho do nada, mano. Tá andando assim, pá, e começa a sentir dor e pá, mano. É inacreditável, velho. Da maneira mais apropriada possível. Se for Zubeldia, pancado, embora pelo conheça menos as dá pra competições entender, sul-americanas, mas... não conhece o futebol brasileiro. Em essência, ele não conhece e terá sua competência testada ao longo da temporada. Um desafio completamente novo na sua carreira, tal qual Thiago Carpini passou, dadas as devidas proporções, é claro. Seja qual for o resultado do trabalho do técnico argentino à frente do tricolor paulista, o desempenho do time vai continuar sendo fruto do acaso das imprevisibilidades da temporada brasileira, onde administrar o elenco e colocar em prática suas ideias Que nem o Zubeldia chegou, ele vai jogar uns 4, 5 jogos sem dar nem treino praticamente. Porque aí jogo quarta e domingo, não tá dando nem treino, vai dar nem tempo do cara treinar o de time. forma efetiva, não será suficiente para garantir sucesso, uma vez que o clube é muito vulnerável em áreas basais. E só para deixar uma visão sobre essa nova aposta do clube paulista, eu acho que poderia ter sido melhor. Pode dar muito certo, mas eu acho que o São Paulo aposta demais em treinadores sul-americanos e não entendo por que não cogitaram fazer uma aposta em um português, por exemplo. O São Paulo é o único dos 4 grandes do estado que ainda não tentou isso. O Santos tentou com Gesualdo Ferreira, o Corinthians tentou com o Vitor Pereira e agora com o Antônio Oliveira, e o Palmeiras tem o Abel. Então acho que valeria uma tentativa do tricolor do estado também. E para não dizer que isso é muito vago, se eu trabalhasse no clube, É tipo, mas quem? Que português? Aí que tem que eu ver. cogitaria fortemente em trazer Álvaro Pacheco, treinador do Vitória Guimarães, que vem fazendo uma ótima temporada em Portugal. O clube já tinha buscado André Silva de lá e não custava nada trazer o mister dos caras também. Zubeldia tem a preferência por um esquema de 4 na defesa. Ele atua com um 4-2-3-1. E talvez olhando para o time do São Paulo, se encaixaria muito bem. Mas eu acho que a linha de 3 também poderia ser testada, ainda mais com Igor Vinícius e Wellington, que são laterais com valências mais ofensivas que defensivas. No jogo contra o Atlético Goianiense, o São Paulo fez uma ótima partida jogando com esse esquema de 3 zagueiros, e talvez Álvaro Pacheco, que usa um 3-4-3, cairia como uma luva para fazer esse time jogar e aproveitar as peças do elenco atual, além dele também trabalhar bem com bola parada, o que talvez aproveitaria o jogo aéreo de Arboleda e Caleri com a precisão de Rato e Rames. Mas enfim, aqui estamos usando o São Paulo pelos acontecimentos recentes para sintetizar algo que aconteceu e acontece no futebol desde sempre, repetindo-se ano após ano, mudando apenas as figuras envolvidas. Não importa se o técnico é jovem, velho, rodado ou inexperiente. Em caso de sucesso, o técnico será reverenciado com todos os méritos, e a diretoria irá se autocoroar com os louros pela escolha. Em caso de fracasso, a culpa será transferida única e exclusivamente para o técnico argentino, como é de costume, começando o circo novamente e criando novas cortinas de fumaça, deixando para depois questões Tem um exemplo disso daí, o Crespo, mano.
Quando o Crespo chegou no São Paulo, ele chegou naquele campeonato lá que nós estava com o Diniz, que nós era pra ser campeão e nós perdeu. Aí eu tava na pandemia, o campeonato foi até mais, tipo, foi a dezembro, por aí. Aí quando começou o Paulista, já tava próximo um campeonato do outro. E aí contratou treinador novo, e eles queriam ser campeão paulista, porque eles tinham chegado em dezembro, a diretoria do São Paulo. Aí eles colocou coisa pra, tipo assim, ó, é a Copa do Mundo nossa aí, vamos disputar, tio. Paulista agora não vai ser campeão. Aí pegou, não deu férias pro elenco, falou pros caras, ó, depois você vai tirando umas fériasinhas de 5 dias e pá, mas vamos todo mundo emendar a temporada pra vocês conhecer o novo técnico, porque senão vai começar o Paulista aí e a gente não vai conseguir dar liga no time. Tipo, nós, mano, jogou bem o Paulista pra caralho. Intensidade, o time do Crespo era bom, quem lembra aí. Tipo, jogou bem, mano. Nós conseguiu ser campeão. Só que, tipo, nós usou tanta intensidade, emendou uma temporada no outro. E chegou no começo da temporada mesmo, com outras competição, o time já tava quebrado, viado. Aí no brasileiro era várias lesão. Tinha tendo que viajar não sei o que. O treinador fudido, tipo, os caras não conseguiam, tipo assim. Aí começou a perder, não conseguia ganhar nada. Foi ganhar lá na 10ª rodada do brasileiro, tá ligado? E aí colocou pressão dentro do jogador, tipo assim, o treinador não tinha, pô, em vez dele, ó, nós não vai viajar, nós vai rifar esse jogo, vai mandar um time reserva pra nós treinar o time oficial, dar um descanso pros caras pra gente conseguir disputar e ganhar os jogos. Isso que tinha que ser feito. Só que se o cara não tem respaldo da diretoria, ele não vai, tipo, ter essa autonomia, tá ligado? Ainda mais um cara que chegou novo, tipo o Crespo. Então, viado, você fica na. Tipo, infelizmente nós fica à mercê dessas diretorias que é fraca, tá ligado? Se fosse uma diretoria boa, ia falar pro treinador, ó, foca essa semana em treinar o time, nós manda um time reserva lá, foda-se se perder. E o próximo jogo nós já tem uma condição física e uma condição técnica melhor pra gente começar a ganhar jogo. Só que não, mano. Foi levando, deixando nas coxas, nas coxas. E o treinador, tipo assim, o Crespo ainda começou a montar time só pra empatar. Se você fosse ver, o time tava empatando pra caralho. E naquela época lá, que mandou o treinador embora e chamou o Rogério, nós quase foi rebaixado ainda. mais Se não tivesse ganhado do Palmeiras, do Corinthians, sei lá. importantes, mas pouco ou nada midiáticas. Dois exemplos recentes que me vêm na cabeça, além do Carpini, claro, e que contrastam muito bem com os dois lados dessa discussão, são Kudê e Mano. O primeiro já sofreu pressão e a torcida já pediu sua cabeça, por exemplo, quando foram eliminados do Campeonato Gaúcho pelo Juventude. Mas Tá certo, tem que pedir mesmo. ele ainda está lá. Foi bancado e muita Entregador de colete. a gente da mídia fez o discurso padrão, de ter que dar tempo ao técnico e tudo mais. E seguindo a minha lógica dessa discussão, eles estão certos mesmo nesse caso. Eu também acho que o Kudê não deveria ter sido demitido, porque por mais que o resultado inicial no campeonato estadual não tenha sido o esperado, o trabalho mostrou alguma perspectiva e mostrou que pode render frutos. Mesmo nas derrotas, o Inter tinha algo bom a nos contar. Já Mano, no Corinthians esse ano, quando começou a balançar, também recebeu muita defesa, dizendo que era uma turbulência e cara, simplesmente não dava mais. Era nítido que o trabalho não tinha futuro. A postura do time em campo dizia isso. As atitudes do próprio treinador diziam isso. E depois do episódio envolvendo a ofensa ao Yuri Alberto, ele não ter sido demitido logo na sequência, é uma amostra de como essa cultura protecionista, que surgiu como uma resposta à cultura resultadista, também prejudica muitos times. Porque o timão pode estar até hoje bagunçado, mas eu não tenho dúvida de que se o Mano tivesse saído antes, as chances de classificação no Paulista seriam extremamente maiores. Uma coisa que eu sempre vou bater na tecla aqui é, uma boa análise de problemas é feita principalmente nas vitórias, e claro que também funciona para o contrário, mesmo uma derrota, ou algumas derrotas seguidas, pode significar algo bom e promissor, basta olhar para além do número final mostrado no placar do jogo. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, e se você chegou até aqui, até o final dessa história, É nóis, pai. Deixa o like, se inscreve, coloca nós aí também. Comenta aí, ó, o que você achou aí, pá, se é resultado disso, se não é, se tinha que demitir, se não tinha. E poucas.